Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta terça-feira, dia 2 de abril, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe toda a tua família com toda sorte de bênçãos. Eu quero convidar você nesta manhã desta terça-feira abençoada, amém? A abrir a tua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 18. E essa palavra vai falar muito com você hoje. Com todos nós, claro. Amém? Vamos orar antes, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por este dia, por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão para colocarmos ela em prática, fazermos tudo o que te agrada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu quero lembrar que hoje nós temos às 7 horas o devocional, às 19h30 nós temos o grupo de crescimento, que é o estudo da palavra, e às 21h30 nós temos a oração da noite ao vivo. Amém? Quero lembrar você que a Igreja Prisco ela tem um chamado para apacentar as ovelhas, para cuidar das ovelhas. Amém? Aquelas ovelhas do Senhor que estão sem igreja, sem pastor, você pode entrar em contato pelo WhatsApp conosco e nós vamos te atender, nós respondemos a todos. Amém? Aqui hoje nós vamos ver 1 Pedro capítulo 2, verso 18, e ela vai mostrar para você esse texto antes até de nós lermos. Já quero te preparar para a leitura desse texto. Porque o cristianismo, ele não permite ao cristão rebelar-se. E é isso que nós vamos ler aqui. O cristão, ele não pode ser rebelde em nenhuma circunstância, a não ser no que nós vimos na semana passada, no dia de ontem, desculpe, que a não ser que seja dada uma ordem para você, uma ordem que vai contra o mandamento de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra a palavra de Deus, somente neste caso o cristão tem o direito de desobedecer, de não obedecer aquela ordem que foi dada, quando ela vai contra a palavra de Deus. Fora isso, nós não podemos nos rebelar contra nenhuma estrutura, mesmo humana, ou humana, obviamente. Amém? E é isso que nós vamos ver aqui. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 18. Talvez por isso até hoje nós vemos cristãos, ou que se dizem cristãos, vivendo um evangelho, vivendo um cristianismo distante ou separado do que a Bíblia diz, do que a Bíblia ensina. Amém? Entenda uma coisa, a vida cristã é uma vida de sacrifícios. Ouça isso, eu vou repetir. A vida cristã é uma vida de sacrifícios e o sacrifício, no final, nos leva à vida. Amém? O sacrifício nos dá vida, nos leva à vida no final. Mas é uma vida de sacrifícios. Então nós vamos ver aqui no texto, a partir do verso 18, eu vou ler a epígrafe que diz antes do versículo 18. Nós vimos ontem que nós devemos obedecer às autoridades, amém? E também, outro termo que nós vimos é os não crentes, os deveres para com os não crentes e para com as autoridades. E hoje nós vamos ver a vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviços a outros. Ou seja, você trabalha para alguém, você é um funcionário de alguém, trazendo para a nossa realidade. Olha o que diz a palavra. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha aí porque tem tanta gente que não segue o cristianismo. E ele vai explicar esse texto. Vou repetir: servos, sede submissos, se sujeitem com todo temor ao vosso Senhor. Senhor com letra minúscula, então está falando dos senhores deste mundo. Não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Eu leio isso, eu fico... Ai, meu Deus, amados, tem tanta gente que se diz cristão
mas não vive o cristianismo verdadeiro. Amém? O cristianismo verdadeiro é um caminho estreito, uma porta estreita, um caminho apertado, amém? De tomar a cruz todos os dias e seguir a Cristo. É disso que nós estamos lendo aqui. E ele diz mais, porque isto é grato que alguém suporte tristeza. Eu estou rindo para te animar nessa palavra aqui. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então ele está dizendo que é bom sofrer, é bom suportar tristeza, sofrer injustamente por causa da nossa consciência, para não sairmos da palavra de Deus, para não nos rebelarmos. Ontem eu falei sobre isso, a rebeldia é um princípio de Satanás. Amém? Pois que glória há se pecando, ou seja, se você pecar e você for esbofeteado e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência, olha, você pecou, você está pagando preço pelo teu erro, pelo teu pecado, então nisso não há glória nenhuma. Agora, se entretanto, versículo 20, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Amados, suportar as injustiças e não sair da palavra do Senhor. Não nos desviarmos do caminho de Deus, porque não gostamos, porque não queremos, porque estão sendo injusto, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Amados, não sou eu que estou falando. Eu estava rindo antes, brincando, mas não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está nos ensinando. É o apóstolo Pedro que está nos ensinando, nos orientando. O que é certo é que no final desse caminho você terá um galardão nos céus. Amém? Porque todo sacrifício leva à vida. Preste atenção nisso. Porque, porquanto, versículo 21, para isto mesmo fostes chamados. Escute, amados, para isso nós fomos chamados, para agradar a Deus, para suportar as injustiças. Ouça, nós somos chamados, olha o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, porque para isto mesmo fostes chamados. Mas, pastor, eu ouvi dizer que eu fui chamado para ser cabeça, eu fui chamado para prosperar, eu fui chamado para tudo que eu colocar minha mão a ser abençoado também. Mas você foi chamado também para suportar as injúrias, as injustiças e permanecer fiel à palavra do Senhor, não se rebelar. É isso que a palavra de Deus ensina. Então ele dá para nós um exemplo, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então Cristo ele sofreu no nosso lugar para que nós tenhamos ele como um exemplo, como um modelo. E ele diz ainda, o qual não cometeu pecado. Sabe aquele que pensa assim, não, como eu sofri injustiça, eu tenho o direito de revidar? A palavra de Deus não nos dá esse direito. E ele ainda diz mais, nem dolo algum se achou em sua boca. Sabe o que é dolo? Ah, falaram isso para mim, falaram aquilo para mim, agora eu tenho direito de revidar, ou seja, eu vou responder. Dolo é sempre aquilo que nós fazemos premeditadamente, de forma premeditada. Eu tenho direito, então eu vou lá agora e essa pessoa vai ouvir tudo que ela não ouviu até agora. Não, cristão não vive assim. Amados, é isso que a palavra de Deus ensina. Talvez seja por isso que nós ouvimos tão pouco essa palavra dentro da igreja. Ela é uma palavra do espanta-crente. Veja, versículo 23. Pois ele quem? Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Sabe o que significa isso? Que quando Jesus era maltratado, quando ele era ultrajado, e ultraje é, sabe, é ser
ser amaldiçoado, ser falado, receber palavras de injúria, né? Então, quando isso acontecia, Jesus ele se entregava a Deus, não a pessoa. Ou seja, ele entregava a sua vida e aquela situação toda a Deus, que é aquele que julga retamente. Então, quando nós passamos por essas situações, esses momentos, nós precisamos nos entregar a Deus e confiar em Deus e não sair da palavra. E ele termina ainda, continua ainda no versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Veja, ele recebeu todo o ultraje, toda a injúria, ele recebeu todas as ameaças por um objetivo, carregar o meu e o teu pecado. Ele não precisava, mas ele fez isso por mim e por você. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Jesus, ele suportou tudo isso porque ele tinha um alvo, nos salvar, nos dar a oportunidade de sermos salvos, de sermos resgatados do pecado. Quando alguém faz isso para nós, nós temos que olhar para aquela alma com compaixão, assim como Cristo olhou para nós. Amém? Assim como ele olhou para nós, assim como ele suportou tudo que ele suportou por minha causa e por tua causa, para que ele levasse sobre no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Porque se ele tivesse revidado, ele teria pecado. Se ele tivesse se rebelado, ele teria pecado. E ele não seria aceito como o Cordeiro Santo de Deus. O seu sacrifício não seria aceito. E por consequência, nós falamos um pouco sobre isso muito na semana passada e no domingo, Deus Pai não o teria ressuscitado, que é o sinal da aprovação de Deus. Agora ele termina este capítulo, e nós já estamos também daqui a pouco terminando a primeira epístola de Pedro, dizendo: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes. Converter significa seguir um outro caminho. E o caminho que nós temos que seguir é esse caminho da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina, nós temos que nos sujeitar à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não podemos ser rebeldes. Não podemos nos rebelar contra as estruturas estabelecidas nesse mundo, a não ser quando elas nos obrigarem a irmos contra a palavra de Deus. E ele então diz: vos convertestes ao pastor. Pastor é aquele que cuida tanto do pastor de ovelhas como aquele que cuida das almas. E bispo das vossas almas. Bispo é uma palavra para supervisor, tem o mesmo sentido de pastor. Então nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. Ou será que não? Amém? Precisamos pensar nisso. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Nós vimos ontem, e mexeu com algumas pessoas aquilo que nós vimos ontem, que nós não podemos nos rebelar contra as autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus, então nós não podemos falar mal das autoridades. Nós precisamos orar pelas autoridades. Amados, isso que eu estou falando para você é a pura palavra de Deus, não é o que eu penso ou o que eu acho. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar nesta manhã de terça-feira, neste dia abençoado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta manhã. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor em nome de Jesus Cristo. Nós queremos nos prostrar diante do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós te pedimos, ó Deus, neste dia, abençoa as nossas vidas e abençoa as nossas famílias. Cuida de nós, Senhor. Cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus. Protege-nos. E dá ordem também aos teus anjos para eles estarem ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, à nossa volta, indo à nossa frente. Em nome de Jesus. Pai, dá-nos entendimento da tua palavra. Dá-nos um coração ensinável. Em nome de Jesus. Para a tua honra e tua glória, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a suportarmos os sofrimentos, as injustiças, as injúrias, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que julga retamente.
e nós nos entregamos ao Senhor, entregamos todas as nossas lutas, todas as injustiças que sofremos, todas as palavras de injúria que nós ouvimos nas tuas mãos diante do Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos a graça, Senhor, de orarmos por estes, de abençoarmos estes, ó Deus, que assim têm nos tratado, feito mal contra nós, Senhor. Como cristãos, ó Deus, queremos seguir o exemplo de Cristo, o exemplo do nosso Senhor, do seu sofrimento, em nome de Jesus. Ajuda-nos nesse dia, Senhor. Ajuda e abençoa a nossa família, a nossa casa, todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Um forte abraço para todos vocês. Não esqueça, por gentileza, se você ainda não deu, dê like, compartilhe e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.